Bom dia. Bom dia. Melhorou. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estão fazendo prova? Vão fazer bastante prova, né? Mas hoje nós vamos ter a nossa jornada de extensão de cristianismo, jornada de extensão das disciplinas optativas de cristianismo. Por que a gente chama disciplinas optativas de cristianismo? Porque cristianismo, a disciplina, ela se desdobra em várias outras alternativas, né? Temos cristianismo e problemas sociais, cristianismo e Bíblia. Então, são várias outras, por isso a gente fala optativas de cristianismo, ok? Então, é uma alegria muito grande tê-los aqui. Obrigado pela presença, tá? De cada aluno, de cada aluna. E antes da gente cumprimentar as demais pessoas, eu vou pedir só um favor, que a gente interaja bastante com a palestrante, tá bom? Ela vai fazer aqui depois uma dinâmica. A gente precisa muito que vocês estejam com as mãos livres e tal, no início, tá bom? Para a gente curtir, para a gente, diríamos, entrar no espírito da Amazônia, né? Eu acho que isso aí é fundamental para a gente entender o que é a jornada de extensão do cristianismo, tá bom? Queremos agradecer a presença dos professores, do professor Bejarano, da professora Mônica, da professora Vera, do professor Geraldo, professor André, quem mais? O professor Antônio, tá bom? Obrigado aí pela presença. Agradecer também a Patrícia, ao Diego aqui e ao Emanuel, que são os anjos que nos ajudam a fazer acontecer essa jornada, tá bom? Então, como é que nós vamos trabalhar? No primeiro momento, nós vamos ter a fala da nossa parceira. Eu vou apresentar aqui a nossa parceria e a nossa parceira, e depois eu vou falar um pouquinho sobre como faremos a atividade de extensão decorrente dessa jornada, tá bom? É muito rápido, vocês já sabem, porque é tudo muito semelhante à atividade de extensão do Humano e o Fenômeno, mas é bom, acho que didaticamente é interessante repetir, porque educação é a arte de repetir o conteúdo, né? Então, a nossa parceria desde 2024.1, a parceria da cultura religiosa, da PUC, para a jornada de extensão, é com a REPAM, Rede Eclesial Panamazônica. Mas os detalhes dessa grande instituição, a nossa parceira de hoje vai falar com muito mais propriedade, tá bom? Então, eu vou começar apresentando a Arlete Gomes, que vai falar com a gente, e aí depois ela assume aqui a palavra, tá bom? Então, a nossa querida parceira Arlete Gomes, ela é coordenadora de projetos socioambientais da Rede Eclesial Panamazônica, a REPAM Brasil, e defensora dos direitos dos povos tradicionais. Ela realiza projetos de pesquisa sobre os desafios do trabalho e educação dos ribeirinhos na zona rural do município de Afuá, estado do Pará, sob a orientação da professora doutora Ine Scioli, que é professora de pós-graduação em educação da Universidade Federal Fluminense. A nossa parceira, ela articula e mobiliza o projeto Guardiões Ambientais Ribeirinhos, em parceria com o Instituto de Educação Amazônia Pará. Certamente a gente vai entrar em contato com esses guardiães hoje. Eu acho que é legal essa atividade, porque nós, ao máximo, vamos nos inserir nesse ambiente amazônico, não só no sentido de vídeos e tal, mas vamos interagir com essas pessoas. Então, acho que é legal a gente dar uma atenção diferenciada. Ela também contribui na gestão de projetos sociais das associações de base comunitária parceiras da REPAM.
Ela colabora na gestão de comunicação da Comissão Brasileira de Justiça e Paz e na gestão de projetos de proteção de direitos humanos do Centro Popular de Formação da Juventude, Vida e Juventude. E, por fim, ela é assistente social, mestre em educação e licenciada em pedagogia, especialista em juventude. Então, a gente, pelo currículo, já percebe que nós vamos ter aqui uma boa hora de interação com uma pessoa muito competente. Então, Arlete, muito obrigado. Por favor, a palavra é sua. Está funcionando aí? Muito bom dia a todos e todas. Muito prazer, eu vim de longe. Eu sou uma mulher de todos os cantos desse país e tenho a alegria de compartilhar com vocês as minhas experiências e vivência. Eu sou do território quilombola, acho que é o meu primeiro lugar de onde eu saí. Eu sou quilombola do território Águas do Velho Chico, do sertão de Pernambuco. Então, o meu sotaque se mistura um pouco com o Sudeste, com o Centro-Oeste, com a Amazônia, com o Nordeste, com o Sul do país. E há 8 anos estou inserida nessa rede eclesial pan-amazônica, aprendendo todos os dias com os povos amazônidas. Essa mistura de nordestino com o indígena, com os portugueses. E ali a gente encontra de tudo. O seringueiro, o pescador, a pescadora, o caboclo, a cabocla, mas pessoas comprometidas dia e noite com a proteção dos rios, dos igarapés. Mas não podemos deixar de esquecer uma prática tão bonita, antiga e sempre nova, dos povos tradicionais, dos povos das águas e da floresta, é que, antes de fazer qualquer coisa do dia, e essa vai ser a minha primeira atividade, é convidar vocês para a gente poder acordar a nossa Pachamama, acordar a terra. A ciranda, ela é um rito que inicia o trabalho do dia. Fazemos uma roda na beira do fogo para compreender o que vamos fazer hoje. Então, com certeza, essa jornada, com um tema tão importante, esperançar, dentro de uma problemática ambiental gigantesca. Vamos acordar a terra? E vamos ir andar juntos para a gente se conectar com a nossa Amazônia legal, com a nossa Pan-Amazônia? Esse é o primeiro convite. Nós vamos ouvir o batuque, o canto dos nossos irmãos, chamado Raiz e Cabocla de Tabatinga, uma fronteira, tríplice fronteira, e com esse som de raízes cabocla, nós vamos tentar acordar a terra, bater devagarinho com nossos pés e, aos poucos, esquentar e aquecer essa nossa conversa. E assim a gente pede a permissão para poder conversar um pouco sobre a Amazônia. Pode ser assim? Eu vou descer. Pessoal, vamos fazer uma grande roda aqui, dar as mãos, podemos? E aí a gente vai soltar o som aqui e ela vai coordenar a nossa ciranda, tá bom? Solta aí o celular, deixa aí no computador, vem para cá. Vem para cá. Vamos tentar fazer aqui uma roda. Não vai caber todo mundo, não vai dar para todos, mas o que puderem chegar, bora vindo. Vamos lá, pessoal, levanta aí. Levanta o glúteo. Vamos lá. Não é mais fácil a gente ficar cada um no seu lugar só dar a mão? Não vai dar, não tem gente suficiente. Primeiro um grupo aqui, depois... Será que dá? Vocês acham que dá? Aí, ó, dando a volta. Dá a volta aí, é. Isso. Boa. Bora tá voltando em cima, não vai chegar mais pra frente. Vai outro braço, morre. Vamos lá, pessoal. É rápido. Mobilizar o cérebro, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer um círculo, tá bom? É na roda. Acho que agora tem que fechar. Fecha ali em cima,
Internacionais, coordena aí, ó. A gente... Fecha aqui, ó. Fecha lá. Tem que fechar aqui, ó. Tem que fechar o circuito aqui. Ninguém solta a mão de ninguém. Fecha o circuito ali, ó. Por favor. Por favor. Chega mais pra cá, Segura a mão, por favor. Valeu, isso aí. E você é o fotógrafo? Eu sou o secretário. Tem que fechar o ciclo, senão a corda bate a mama, né? Nesse momento você é o fotógrafo. Eu sou treinador. Alguém tem que fazer o trabalho sujo. Sim. Foi mesmo. Todos conectados. Temos alguém de fora da roda? Isso, dama. Tem gente fora da roda? Bora, galera. Pode soltar, vamos fazer um passinho de bater o nosso pé direito. Yeah.
sermos iguais. Gente, é assim que os nossos indígenas, eles não acordam assim, saindo, correndo. O Ailton Krenak fala que temos um grande problema. O nosso problema é sair loucos, acordando, caindo da cama, da rede. E quando a gente se fala de inovação, esperança, é poder se permitir. Acordar e se conectar, né, com a terra, saber que a terra também dorme. Quando você entende, a nossa relação com a terra, ela muda. Ela não é apenas exploratória, ela tem uma vida. Assim, os povos indígenas nos ensinam todos os dias. E se a gente não aprender a cuidar dessa terra, acontece o que nós estamos assistindo, né? Uma queda do céu, desabando, catástrofe intermináveis. Então, esse cuidado de poder acordar e dizer, olha, terra, aqui estamos, essa conexão. O trabalho da rede eclesial panamazônica é exatamente isso, é poder conectar pessoas em torno dessa terra que tenha a capacidade e a espiritualidade ecoteológica de acordar, respirar e agradecer a floresta. É assim a espiritualidade indígena, ele que nos ensina, né? Ele não tem as imagens dos santos, mas ele tem a natureza como defensor, como guardião, as águas. Então, a referência deles é a água e a terra. Então, todas as manhãs, ao acordar, essa batida, o fogo, para poder dizer assim, olha, estamos aqui, qual é a sua dor? A terra comunica. O que ela diz a você? Essa sensibilidade que muitas vezes a gente se perdeu, né? Sensibilidade de ouvir a posição do sol. Assim a minha avó me ensinava, olha, tanta hora, porque o sol está nessa posição. Hoje eu não tenho mais essa sensibilidade, né? Quando eu acesso a cidade ela tira essa capacidade da gente, né? Pelas luzes, e a gente perde essa sensibilidade de se conectar, de fato, com a natureza. Porque a natureza tem uma linguagem própria. Esse grupo, em Baúba, que tocou a música, eles emitem o som da floresta. Todos os instrumentos musicais dele é barulho da água, e eles criam um som. Mas eles vão para a floresta, eles vão para a mata. E ali fica toda a equipe ouvindo qual é o som da natureza. E eles vão emitindo o som. Então, isso é a conexão verdadeira com a natureza, que vai sinalizando para nós o que está acontecendo. Olha, temos problemas. Os indígenas falam através dos sonhos, né? Eu sonhei que a terra disse isso, eu sonhei. Isso é a conexão verdadeira e profunda. Então, isso foi para a gente se aquecer, entender que pertencemos, pedir licença a uma terra que está pronta aqui para nos acolher, para a gente caminhar. Você se conectou, conversou com ela hoje? Quem conseguiu hoje levantar e dizer assim, olha, Pachamama, estou acordando, como é que está esse mundo, qual é a sua dor? Qual é o teu problema? O que você sente? Somos a voz da Terra, né? Os cientistas falaram isso, o Papa Francisco. Eu falo pelos peixes. A voz dos peixes que estão no oceano é essa. Então, qual é a minha fala? Qual é a nossa voz? O que estamos fazendo ecoar? E então, agradeço muito a Rede Eclesial Panamazônica, porque a gente vamos conversando sobre essa capacidade de se ouvir, reconectar de maneira muito consciente com a natureza. Então, essa espiritualidade ecoteológica, ela é inovadora. Ela nunca foi antiga, porque ela sempre nos interpela e revela, né? O nosso lugar, a nossa defesa, e o mais, assim, hoje, o mais gritante, né? Olha o que está acontecendo, olha o que acontece na Amazônia Legal brasileira.
creio que vocês devem saber, né? Mas estamos sofrendo vários problemas e os povos originais sendo atacados. Vocês vão ouvir hoje um ticuna, tá bom? Ele vai falar a língua ticuna, vai traduzir, vocês, alguns ouviram, né? Os ticunas vão conectar com vocês, vão dizer do grande problema que eles têm com a água e o Estado que vai fazendo essas práticas de morte de maneira quase que intencional, como um projeto político, né? Mas vamos conversar e apresentar um pouco o trabalho da rede. Vocês fizeram essas perguntas, vamos voltar de maneira para os nossos lugares, sentar, mas com muito cuidado, com muito respeito a esse solo sagrado. Obrigada. Pode ir passando, viu? Você quer ir por... Ele vai passando, pode passar. Vamos seguindo, porque a gente tem aqui um limite de horário, né? Com muita licença aos povos da Amazônia, aos povos da floresta, ao meu povo também, as mulheres quilombolas que construíram a história antes de mim, me fizeram chegar aqui. A gente pede licença e permissão, porque esse caminho é construído com elas, com essa força feminina, ancestral, quilombola, indígena. Então, a Rede Eclesial Panamazônica, nós somos uma rede. É uma rede que se conecta com povos simples. Essa rede tem um compromisso com a Amazônia legal brasileira e todos os países também que têm Amazônia. São 8 países que têm Amazônia. Este ano eu estou numa tarefa de conhecer todas as nossas fronteiras. Só um instantinho. Pessoal, pode sentar aqui, ó. Primeira fila aqui. Tá bom? Tem lugares aqui, ó. Desculpa, gente. Tem mais 2 lugares ali. Não precisa ficar em pé, não. Pessoal que está aí em pé, pode sentar aqui na frente, por favor. Obrigado, tá? Podemos ir. Não, sem problema, né? Então, somos uma rede que ela nasce lá em Aparecida ainda, com esse compromisso de criar para as Américas uma rede que, se pudesse pensar a Amazônia como um todo, em nível pan-amazônico, porque estávamos sofrendo vários ataques. Depois, em 2000, histórico, né? Essa história da construção e a criação da rede. Em 2014, o Papa Francisco provocava muitos cardeais, especialmente o Dom Cláudio, e aí criou-se a encíclica Laudato Si, com essa encíclica que saiu do meio eclesiástico e foi para as universidades, né? Então, celebrou aí 10 anos, muitos cientistas referenciando a Laudato Si, e a Repan tem essa metodologia da Laudato Si, louvado sejas, meu Senhor, pelas tuas criaturas, retomando essa espiritualidade franciscana, essa espiritualidade ecoteológica, integral. E então ele convocou o sínodo logo na sequência, em 2018, para dizer assim, olha, se quisermos aprender alguma coisa relacionada à integralidade da nossa espiritualidade, da vivência na relação com a natureza, precisamos sentar com os povos indígenas, com os povos da Amazônia. E aí ele se permitiu sentar na mesa com os povos indígenas, almoçar em Puerto Maldonado. E ouviu, assim, começou o grande movimento do sínodo com a metodologia simples: escutar. Escutar os clamores dos povos e os clamores da Mãe Natureza. Como é que você escuta? Nesse exercício, né, de ouvir. Qual é o grito da terra? A terra fala comigo. O que você está ouvindo da terra hoje? O que as águas estão dizendo? Nossos rios estão falando? O que a floresta me diz? O que ela me interpela, me provoca? Isso foi uma sensibilidade de voltar a essa escuta consciente, de se conectar com a própria natureza e com os povos. Eles tinham muito a nos ensinar. Eu acredito que não se arrependemos enquanto igreja, porque a Amazônia nos ensina todos os dias para a sociedade e para a igreja o que é ser, de fato, um sujeito comprometido na defesa da natureza. Ele nos ensina. Essa pessoa que tem essa
Esse cuidado é a palavra, né? Cuidar da casa comum. Cuidar da casa que é coletiva de todos nós. É um chamado, né? Um chamado a cuidar dessa imensa floresta que pertence ao Brasil, que pertence a todos nós, com uma responsabilidade política, espiritual, ecológica, que é a ética também. Rede, pode ir passando. Rede. O termo da rede, tem cientistas que estudam, as organizações, fala que é a união dos movimentos, mas para os povos indígenas, quando você constrói conceito, o que é rede para esses povos, eles vão te dar uma outra leitura. A rede, ela tem uma dimensão da espiritualidade, porque ela é fartura. Isso é na leitura do povo. Eu pego a minha rede e vou lançar no rio Amazonas. É o maior rio que temos, que deságua, que começa na Amazônia da Bolívia, Colômbia, Peru, e deságua todo o nosso território da Amazônia Legal brasileira. O rio Amazonas com vários braços, com vários furos, esse imenso rio, que está aí sofrendo uma ameaça, uma discussão de extração de petróleo, e aí com um compromisso enorme afetando os pescadores e as mulheres pescadoras, que têm toda uma relação de dizer que vivemos sob o comando da maré. A maré me diz, a maré que me governa. É a maré que diz se eu posso lançar a rede ou não. Então, quando acontece um projeto nessa magnitude de extração de petróleo na foz do rio Amazonas, esses povos já ficam extremamente preocupados porque afeta a segurança alimentar deles. Os peixes podem correr, o barulho das pessoas em torno, criando a estrutura de extração de petróleo, espanta os peixes, então tem uma preocupação. Então, o sentido da rede, para eles, é da fartura e também da preocupação. Aonde vou relançar a minha rede? Para que pegue o peixe, pesque o peixe, o camarão, que é uma prática dos territórios ribeirinhos até hoje. Tem indígena que não come outra coisa a não ser peixe. Isso é muito grave, porque mexemos com o sentimento das pessoas e um modo tradicional de ser. Então, essa rede para os povos amazônicos, os povos que estão na Amazônia, eles têm essa outra leitura. É uma rede que me dá fartura, é uma rede que é espiritualidade, porque ela me integra nessa conexão com aquilo que eu pesco, somente o necessário da minha sobreexistência e da família. O sentido da rede mais na perspectiva da sensibilidade humana. Pode passar. Então, a Repam, por ser rede, a rede ela é muito tecida por mulheres. Só que agora o mercado, pela velocidade e pelo avanço da pesca, que eles chamam de ilegal ou predatória, cria-se uns nylons sintéticos. Então, essa produção começa a sair, né, do povo tradicional, que tem uma cultura da construção coletiva, ela vai se perdendo, porque o sistema capitalista tem essa capacidade de destruir, né? Destruir aquilo que está tranquilo. Se tem um grupo construindo aqui, fazendo uma rede de forma artesanal, a intenção, a racionalidade capitalista é destruir, está me incomodando. Essa rede tem que ser produzida em outro lugar, porque eu quero 500 redes por dia, porque a pesca tem que ser com toneladas de peixe. Então, se você ousar falar o contrário, eu te mato. Isso aconteceu com o Filipe e o Dom, e o Bruno, né? Lá no Vale do Javari, exatamente onde esse indígena vai falar com vocês. Então, tecer redes da nossa casa comum, conversando e conectando com pessoas comuns. Estou falando de indígenas, estou falando de pescadores, estou falando de mulheres, estou falando de extrativistas, dos comunitários, que entendem melhor do que todos nós, são grandes especialistas, de ouvir essa floresta que fala e qual é a necessidade real da minha pesca, ou a necessidade real de uma retirada de uma madeira, que é puramente para fazer uma construção de uma oca ou de uma casa. E isso vai se perdendo quando a devastidão, quando a exploração ela ataca exatamente a extração de madeira ilegal, né, tirando e destruindo o modo de ser e ver desses povos. A rede ela se propõe a escutar, aprendendo com o Papa Francisco, né? Escuta. Foram mais de 850 mil pessoas ouvidas. Escuta. A gente teve que exercitar, porque nossa prática maior é falar, né? A gente gosta de falar muito, né? Dispersar, de falar
constantemente. E os povos têm um tempo. Aqui eles falam e a gente escuta, era o inverso. Isso foi um exercício que até hoje estamos aprendendo. Pode passar. Então, qual é a Amazônia que a rede eclesial pan-amazônica defende? Defendemos uma Amazônia que seja viva na sua biodiversidade. Defendemos uma Amazônia que respeite os modos de vida dos povos. Defendemos uma Amazônia que tenha segurança territorial e água potável para os seus povos. Defendemos uma Amazônia que tenha respeito pelas mulheres. A gente sabe que o índice de violência... E nossas crianças. A gente tem o maior ranking de estado do Brasil, como Boa Vista, que se declara, né, um estado de garimpo, e você entra na praça de Boa Vista, tem um garimpeiro te abraçando. Essa imagem, ela diz muito. Isso o Estado dizendo assim, aqui tem ouro e tem que ser vendido. Né? E um território indígena, o Apixana. Né? Então, lá tem os Xicrins, né? Não os Xicrins, mas tem os Yanomamis, que sofreu um grande desastre, que vocês viram, de ataque das mineradoras. Mas é isso que o Estado ele expressa, ele revela. Somos a capital do ouro, com o maior índice de exploração infantil. Por detrás das mineradoras tem corpos femininos e infantis sendo violados, extraviados, negociados, como se fosse mercadoria. Então, queremos uma Amazônia que respeite as crianças. E isso é a defesa que estamos tomando como posição enquanto rede eclesial pan-amazônica. Né? Se acreditamos e conectamos com pessoas que estão defendendo a floresta, precisamos também que respeite. Nossas mulheres indígenas, ribeirinhas e quilombolas não podem ser negociadas. É o pior mercado nacional e internacional, do extravio dos corpos femininos, e isso acontece todos os dias, essas práticas criminosas no território da Amazônia Legal brasileira. Podemos passar. Bom, esse ano, novembro, próximo mês, nós estamos aí com um evento climático, né, global, COP30. Então, a Rede Eclesial Pan-Amazônica fez uma mobilização com os povos da terra e pelo clima. Esse é o projeto, né? Na perspectiva da gente poder materializar e dizer o que seria esse evento do clima. Negociação das partes. Partes de quem? Quem faz parte? Ninguém sabe. As partes. Essas partes ouviram quem? Eles ouviram algumas pessoas, porque eles estão falando exatamente de perfuração de petróleo, está falando de quebra de pedras no rio Tocantins. Ele ouviu alguma parte. Qual parte? Conferência das partes. Agora a pergunta se o primeiro critério de participação é se você tem passaporte. Você está falando com quem? Essa COP vai acontecer em Belém do Pará, o estado mais negligenciado e omisso que nós temos, em todos os aspectos. Mas a gente tem um governador que se banca de bom moço, né? E dá risada, e fez um ataque à educação indígena e dos povos tradicionais, em janeiro. E eles tiveram que ocupar, né? Se não ocupasse a educação tão fragilizada, ficaria pior, que era tirar a educação bilíngue. Então, é nesse lugar que a COP vai acontecer, a COP das partes. Mas eles ouviram algumas pessoas, mas os povos, não. Então, a REPAN se colocou... Pode passar. A REPAN se colocou nesse movimento. Eu fui uma das, né, que, desde abril, caminhamos na Amazônia com muitas remadas para poder construir cartas de demanda. Qual é a necessidade real? Se o Estado vai colocar na vitrine o açaí, o minério, as águas, as terras, nós vamos fazer, como povo, uma outra vitrine. Isso é o comportamento da REPAN e tantos outros movimentos. Então, a rede se propôs a escrever cartas. Sabe o que é? Existia isso, né? Alguém aqui, de um tempo de 80 e 90, vai saber, né? Que tinha carta antigamente. 90 tinha carta ainda? Eu não sou dessa época, não. Tinha carta. E a carta, ela tinha um sentimento, não era? A carta, ela tinha que sentar, não é um WhatsApp, que você manda um áudio, né? Ela tinha que sentar, pensar. E
de escrever. Então, assim, nós fizemos essa metodologia que, para nós, é inovação. Eles escrevem cartas ou desenham, mas eles escrevem. Então, nós ouvimos. É só uma pequena introdução da carta, ela começa assim. Tem todos os links, tá bom, Cláudio, professor? E depois vocês podem muito bem acessar. E assim nós começamos. Nós, povos amazônicos, representantes de comunidades tradicionais, extrativistas, pescadores, artesãos, ribeirinhos, indígenas, quilombolas, trabalhadoras e trabalhadores do campo e da cidade, guardiães e guardiões do solo sagrado, né? Não somente como terra, mas como espaço sagrado de convivência, vivência e confluência de saberes e fazeres ancestrais. Viemos, por meio desta, tornar público o nosso grito desesperado, diante das situações reais presenciadas e vividas no nosso território, tendo em vista a COP30 em Belém, como um espaço que dará destaque às vozes coletivas ancestrais deste país. E assim continua a carta, elas vão escrevendo muito, são muitas mulheres, né, que escreveram. Nós entregamos essa carta a um grande comunitário, Joaquim Belo, que é um dos porta-vozes da COP. Essa carta foi entregue de uma maneira simbólica por mulheres trabalhadoras, né, dizendo não às práticas de violência e de práticas ilegais de mineração e não à extração de petróleo sem um diálogo com os povos. Nesse processo, pode passar, a Repam escreveu alguns documentos, né, e foi lançado como uma educação coletiva, popular, comunitária, que foi o ABC das COPs, para as pessoas também entenderem o que é COP, que esse evento já aconteceu, tem vários acordos aqui no Rio 92, né? Até hoje não se cumprem as metas, mas as partes vêm conversando. Só que essas partes nunca escutam, de fato, quem são as pessoas mais afetadas. Pode passar. Então, nesse percurso, nós fomos fazendo uma atuação de escuta e mobilização de territórios e maretórios. Esse maretório se refere exatamente às mulheres que vivem das marés, né? Então, elas usam esse termo, esse maretório é nosso, nós somos mulheres das águas, né? São apenas imagem, mas foi um processo de mobilização que, além de unir povos, a gente tinha um compromisso de conversar com os movimentos sociais. Pode passar. E, nesse movimento de conexão com tantos grupos e universidades também que se colocaram nesse lugar, né, de conversar com os povos, de conversar com as redes, para poder a gente chegar na COP também colocando uma outra vitrine no movimento paralelo. Assim nós vamos fazer. Nesse espaço da COP, de maneira muito concreta, nós estamos trabalhando o direito da água. Pode passar. Será uma das atividades, que a gente se chama de atividades enlaçada ou atividade pós-COP. Nós vamos estar ali com uma alternativa. Atenção, quem é de outras áreas, que pode conversar, com a área da biologia, enfim. A gente está com um projeto que é a água na moringa. Nós temos um problema muito sério de água na Amazônia, muito grave. As nossas populações dependem das águas para viver, mas não tem água para beber. Isso é sério, a água está contaminada. O índice de contaminação das indígenas do rio Tapajós, no Pará, Santarém, tá? Depois vocês podem olhar na geografia, são todas as mulheres com um alto índice de contaminação de mercúrio no corpo. Os indígenas estão morrendo. São várias formas de ataques. No Tapajós é mercúrio. No Maranhão, parte da Amazônia Legal Brasileira, é a pulverização aérea, que vai causando ferimento nas pessoas, nos corpos das pessoas, e contaminando os rios e as nascentes. Então, essa água ela se torna extremamente perigosa. Ela mata. A água é fonte de vida, né? Assim que nós aprendemos, água, fonte de vida. Mas, e essa chuva de veneno que está caindo do céu? Como é que se explica isso? E os peixes, que é um alimento sagrado, como é que eu como esse peixe? Não é possível que a gente tenha o maior número de pessoas contaminadas, morrendo já, pelos grandes relatórios da CPT e do CIMI, e ainda a gente continua avançando nas pulverizações aéreas, sem nenhum critério, e o governo assinando muito mais agrotóxicos.
Então, a gente lançou de maneira muito concreta a água na Moringa. Não como uma possibilidade da gente carregar filtro de barro, né? Que poderia ser uma alternativa. Imagina filtro de barro para regiões remotas que já está na área sequeira e que o barco nem passa e as pessoas estão lá com sede. Impossível. Então, descobrimos que essa água na Moringa não é uma aguinha na Moringa de pote. A Moringa é uma planta. Muitos já ouviram falar na Moringa? Bora pesquisar hoje. A Moringa é um grande componente. É uma árvore um pouco desconhecida, apesar de ter no Brasil, mas na Ásia, na África, como um componente tanto nutricional, mas ela tem uma coagulação que ela quebra a densidade da água. A bióloga ali, né? Pois é, diz que ela quebra, e num movimento muito simples, essa água, com poucos minutos, ela vai assentando, ela quebra a cor, né? Que ela barrenta as águas afluentes da Amazônia, são águas de cores escuras. Então, as mulheres, utilizando a água da Moringa como uma alternativa, inclusive de reflorestamento, essa proposta, elas maceram ali a semente, colocam numa garrafa PET, faz um movimento e essa água ela vai assentando. E ela tira algumas bactérias, né? Ela elimina. É impressionante. Qual é a nossa campanha agora? Começamos já em algum município que 100% da população ribeirinha estão nas áreas rurais. Gurupá, Fuá, Santana, no Maranhão. E nós vamos pedir para vocês, que se quiserem ajudar, a construção de cada canteiro, com R$10 mil, as pessoas estão fazendo. É uma alternativa de autonomia, porque é uma planta que ela não morre rápido. É uma árvore. Além de contribuir com a nutrição, porque ela tem nutrientes que a África usa muito no cardápio para as crianças que têm alto grau de vulnerabilidade, como é que se chama? A pessoa quando está com muita de desnutrição. Então, a folha da Moringa tem um poder muito forte para a alimentação. Mas aqui a gente está focada na água, na semente da Moringa, como esse componente, um agente que quebra a densidade da água e dá uma pequena purificação, clarificação, tornando ela um pouco mais justa para a utilização do povo no dia a dia. Então, é uma campanha que está publicizada no site da Repam, pode passar. E a nossa pergunta é exatamente essa. Por que a água potável ainda não chega a todas as comunidades da Amazônia? Todos exploram nossas águas? Exploram nossas águas é fonte para energia, pagamos a energia mais cara, tem ideia disso? Por que pagamos a energia mais cara e não temos água potável? Essa é a pergunta que também está sem resposta, mas quem sabe vocês dão aqui algumas alternativas, né? Pensando aqui na espiritualidade, né? Porque a dimensão da espiritualidade também ela tem que pensar na perspectiva da justiça social, climática. E os bispos, em algumas mesas de debate, eles dizem, nós temos uma dívida eclesial com a Amazônia. Fato. E, então, nós temos várias dívidas. Também como pessoa. Qual é o nosso compromisso social? Entendendo que esse bioma é nosso, ele é importante para o equilíbrio do mundo, do planeta. Todo mundo olha para a Amazônia. Ela é vista internacionalmente como um território de exploração. Mas e os povos? E os grupos étnicos que estão por lá? Que estão aí, sendo mortos. Pulverização aérea, água contaminada, mercúrio nos corpos, peixes contaminados. Pode passar. Essa é a situação da água. Comunidades indígenas e ribeirinhas são as que mais sofrem com o problema de abastecimento hídrico. É simples assim. Isso é o que todos os governos dizem. Não tem água. E não tem caixa d'água. Tem hora que nem a Moringa está funcionando. A gente está pedindo para as pessoas que já têm a Moringa plantada que usasse nas garrafas PET, porque as condições. Essa água foi tratada, mas como é que ela ficou? Como é que você bebe essa água? Quando não tem alternativa, a gente bebe. Eu já tomei água, puro gosto de ferro. Né? E a gente tem muita malária no Marajó. O problema da água, as crianças que têm uma barriga, né, enorme, por água contaminada, é muito sério. Né? Então, a água não é tema global, mas nós estamos fazendo ser global na COP, para discutir a questão da água. Pode passar. Aqui rios, é o rio Amazonas, né, numa dimensão fronteiriça, tríplice fronteira. Aqui está uma cidade chamada Tabatinga. É a última do município do estado do Amazonas. Ela está com Colômbia e Peru. Eu estive lá
né, nessa seca. Olha as condições que as mulheres trabalham, as indígenas peruanas, as indígenas colombianas e brasileiras, no meio de uma lama que você não acredita. Numa fronteira aberta, sem controle nenhum, as crianças expostas sendo levadas. Esse é um retrato do Brasil, não é África. Porque às vezes a gente tem uma tendência, né? É África, mas não, isso aqui estou falando do Brasil, é um território nosso, brasileiro. As condições da água. As condições da água, o rio. Tem pessoas que caminham no leito do rio quilômetros. As águas vão embora. Quem causou esse problema? Só para a gente pensar, né? A nossa dimensão de compromisso, de como é que a gente se cria a alternativa de esperançar. Pode passar. Essa é uma pessoa, né, que trabalha, que me apresentou a Moringa, e a gente está aí trabalhando muito fortemente na Repam, né? Então, é um desafio enorme, a gente não tem caixa d'água, estamos buscando tecnologia de baixo custo, né? A Moringa é uma dessas, né? Quem quiser ser um padrinho, uma madrinha das Moringas, sejam bem felizes, aceitamos. Tem todo o nosso material disponível, pode passar. Aí está no site da própria Repam. E vocês vão conhecer. Água na moringa, não é água no barro. É plantar a moringa como alternativa de autonomia sustentável de reflorestamento. Bom, diante disso, são as nossas peças de colocar na vitrine da COP. Água, produtos de alimentações orgânicas. A gente tem um grupo de mulheres, muito forte de mulheres, levando, né, um outro jeito de fazer uma comida sem veneno. Esse é o termo que elas utilizam, as mulheres, né? Podemos passar, então, é uma participação da Repam na COP30, nós vamos estar assim, né? Nesse movimento de atuação e mobilização dos povos, exatamente nessa relação na Casa Tapiri ecumênico, defender também as nossas espiritualidades. Vocês sabem que a Amazônia tem pagelância, indígena não é católico, ribeirinho não é católico. Às vezes nós temos essas nossas práticas, né, de dizer que pelo batismo é que vira cristão. Mas, olhando para a Amazônia, tem que pensar. Como é que a tua religião conversa com o jeito de expressão de fé indígena? Como é que a tua religião conversa com a expressão de fé quilombola? Tem indígena católico? Sim, tem. Mas, na sua grande maioria, ainda temos indígenas que tem práticas de pagelância. Toda a conexão dele é com o Tupã. É um Deus que está nas florestas. É diferente a relação. Como é que a gente entende isso e respeita? Então, vamos ter um tapiri ecumênico, né, das baixadas. A gente tem muito caso de problema de violência, então vai ter uma equipe que a gente vai falar de participação na Zona Azul. A Repam conseguiu ser uma observadora, vai estar lá dentro, né? Enfim, simpósio também disso da Igreja Católica, a Cúpula dos Povos, COP das Baixadas, que é também das mulheres, e outras. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não, acho que é mais ou menos um pouco do retrato onde nós vamos. E a Cúpula dos Povos, como um grande espaço estratégico de construção dos grandes materiais que vai sair, e a gente vai entregar, em conjunto com todos os movimentos sociais, um documento metodológico que expressa as nossas preocupações para as partes que vão para a Zona Azul, e nós não vamos para a Zona Azul. Pode passar. Bom, aí, por fim, é só para dizer como apoiar e caminhar junto nessa grande Amazônia. Uma prática bem concreta, já dita, né? Temos a campanha da água, e aí expandindo e disseminando, incentivando o plantio de moringa. A gente precisa de apoio para poder contribuir e avançar, né, nas áreas que são mais afetadas, e são muitas pessoas que não têm acesso à água. Então, como apoiar, caminhar junto com a gente, né? Participar de nossas ações, fortalecer a ação no território, cuidar da Amazônia, deixa assim, é uma missão de todos nós. Não é da Repam Brasil, não é da Rede Eclesial Pan-Amazônica, não é de todos. Qual é o nível aí de compromisso social e ético que nós temos com a defesa
da floresta. É de todos nós, é uma missão, eu acho que é um grande chamado. Não tem mais tempo. É hoje, é agora, não tem mais tempo. Já esperamos tanto, né? E ano após ano só destrói. E temos área na Amazônia já irrecuperável. Da mesma forma que a Caatinga, é o meu bioma de origem, né? A primeira cidade deserta está em Cabrobó, Pernambuco, a cidade que eu nasci. Ela já tem sinais de deserto, ela não consegue regenerar mais nada, onde rasgaram a transposição do Rio São Francisco. Se vocês quiserem conhecer um território que não tem mais capacidade, partes, não regenera mais, está lá em Cabrobó, Pernambuco. Podem olhar uma cidade que vai ficando com nascendo outras coisas. Né? Então, de maneira muito concreta, deixa eu divulgar conteúdo, participar de nossas ações, de nossas campanhas. A gente tem várias campanhas, eu voto pela Amazônia, vestir nossa camiseta, isso já é uma grande ação. Às vezes, uma atitude, né, de estar aqui dando aula, mas com a camiseta eu voto pela Amazônia, porque para pensar as eleições de 2026, né, qual o candidato que eu devo votar, a gente não diz qual partido, mas a gente está dizendo assim, que votem pessoas que tenham ética e respeito pela floresta, por qualquer bioma, né, pelos biomas nossos que estão sendo atacados, né? Então, o Pampa, Pantanal, todos os biomas. E, então, acho que é isso, cadê mais? Antes de encerrar, eu vou deixar um convite, o videozinho, bem, antes de vocês ouvirem o território, né, para dizer qual é esse modelo de economia que a Repam vem incentivando e apoiando, e que vocês também podem fazer parte. Né, com esse convite de mobilizar. Da Moringa também, tá? Vocês podem... Tem camiseta, vários materiais legais que vocês podem contribuir com essas atitudes, apoiando, incentivando, disseminando. Essa aqui é sobre trabalho agroecológico. Na Amazônia brasileira, comunidades da floresta e das cidades estão se organizando para construir alternativas aos modelos de desenvolvimento predatórios, aqueles que não respeitam os povos e seus territórios, e violam direitos humanos e direitos da natureza. A organização das comunidades mostra que é possível e urgente fortalecer iniciativas de agroecologia e economia solidária, para promover justiça socioambiental. Para cuidar da Amazônia, precisamos de outros modelos de produção e consumo que cuidem da terra, das águas e respeitem os povos com seus conhecimentos e cosmovisões. Por isso, a Repam Brasil acompanha e apoia projetos territoriais pautados no cuidado integral com a Amazônia, na partilha, na solidariedade, no acesso a alimentos saudáveis, no fortalecimento dos espaços de comercialização solidária. Com estas iniciativas, continuamos assumindo o compromisso do Sínodo e os sonhos do Papa Francisco na querida Amazônia, para integrar e promover todos os seus habitantes e construir o bem viver. Liga aqui, Diego. Vou chamar aqui Isaías. Vamos ouvir, então, vou tentar chamar aqui Isaías, é o indígena ticuna. Ele está em Tabatinga. Oi, Isaías, só um momento. Já vou botar você aqui no Viva Voz. Ele já atendeu, e vocês vão ter aí a oportunidade de ouvir uma pessoa que tem todo o nosso respeito e admiração. Isaías, você me ensinou, né? Nomai? Isaías? Nomai. Sim? Pronto, bom dia. Tá vendo? Nomai? Então, obrigada, viu, por você conectar conosco. Vou te colocar você no Viva Voz e todos irão te escutar. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Pronto. Pode falar, já estamos te ouvindo.
Então, vou primeiro agradecer a oportunidade do convite, né, que o senhor tem me feito, e estar participando dessa reunião, né, diálogo virtual com vocês. Fico feliz. Certo. Pode falar ticuna e traduzindo em português, tá? Principalmente a questão da água. Tá. Não manguei nem a mãe da fama, vai, né, cá. Ngồi ta nâng cơ nhà mang cơ căn chạp của nhà mình từ những này nhưng mà đó de tinha de para da cãe minha mãe tinha que por aqui né é escola tipo isso já então minha tora ita pega vários de vários minha mãe minha mãe banyak cara Natal mas ele tinha né na pouco tinha mais também então pouco tinha tama oni ngồi kan na minha mãe kan mà nhé pega cả nó bắt ai cái cái nó mai cái vậy nó cứ là chỉ ấy. Traduz. Então, meu nome é Isaías Gabriel, sou produtor da comunidade indígena de Urique, pertencente ao município de Tabatinga, da Amazonas. Atualmente eu sou gestor da escola, né? Eu cresci, eu saí da comunidade, eu estou voltando para trabalhar na minha comunidade. Atualmente sou gestor da escola, sou formado em letras, ciências exatas, especificamente na matemática, pós-graduado no princípio da matemática. E a minha comunidade lá está enfrentando nesse momento a seca, né? Porque nesse momento a gente está enfrentando verão amazônico, né? Que são 6 meses, na verdade, né? E a água na minha comunidade é bem escassez, está em falta, porque quando seca lá nesse momento seca, agora é seca, né? A gente seca, não tem água para a gente navegar, tomar banho, para pescar. Então a gente sai para pescar a caminho, muito longo percurso, para a gente pegar o nosso janta. E a água que a gente consome é da chuva, né? A gente foi o máximo possível para a gente ter cimento de água da chuva para a gente consumir almoço. Por exemplo, não é suficiente para a gente aguentar os 6 meses, né? Porque é utilizado para todo caso, né? Então, assim, agora, nessa época, como mudança climática, graças a Deus está chovendo quase todo dia, né? Chove, tudo de litoral, e está acumulando toda a chuva. Né? Mas anos anteriores a gente sofreu com falta de água e lá não tem água potável como lá Canadá não está em falta. A gente já solicitou através da agricultura, através da CESAI, mas não fomos atingindo ainda, né? Se Deus quiser a gente conseguir aqui mais a gente não começou a depender da água que a gente tem aí. Então tá bom, Isaías. Mais alguma coisa? Você pode dar um tchau em ticuna. Obrigada. Moente. Tá. Moente, né? Cara, moente. Ini yang cerita ausi bahkan masa contribuir levar yang menarik karena ciunya kan a cewa kana mal para defanho anjika mente na mengoni né por aqui né kan só tenho a agradecer, né, e a vocês aí e que tenham um bom dia, bom trabalho para vocês. Obrigado. Obrigada. Então,
Então, enquanto ela vai fazer um contato agora rápido com uma ribeirinha que tem um grupo de guardiães, e ela vai explicar que é rápido também. Quantas pessoas aqui já ouviram a língua ticuna? Só um? Dois. Então, essa é uma forma da gente interagir de um modo quase imersivo naquilo que ela trouxe por imagens e por conceitos, com pessoas que são conterrâneas nossas, brasileiras, que têm uma cultura, um sistema de vida completamente diferente e que a gente não estuda nos livros didáticos de maneira tão contundente quanto ouvir essas pessoas, tá bom? Então, por isso a importância da gente dar essa atenção, tá bom? Muito bem. Bom dia, Mana. Bom dia. Pronto, você está no Viva Voz, as pessoas vão te ouvir, tá bom? A gente estava falando do projeto Guardiões Ambientais Ribeirinhos, se você puder dar uma breve explicação aí para a gente se conectar com você, seria uma boa. Olá, bom dia. Bom dia. É um prazer imenso estar aqui tão distante, mas ao mesmo tempo conectada com vocês. E poder dizer que o projeto Guardiões Ambientais Ribeirinhos, desde 2009, ele tem sido assim um suporte indispensável para que a gente possa estar trabalhando cada vez mais a conscientização dos amazônicas ribeirinhos, trabalhar as questões das mudanças climáticas, trabalhar essa consciência ambiental que é tão necessária a todos. E eu diria que especialmente para nós que vivemos nesse rico pedaço do mundo que é a Amazônia, e a gente precisa cada vez mais enfrentar com muita consciência todas essas demandas que as urgências climáticas nos trazem hoje. E aí o projeto tem sido isso, tem sido esse espaço de educação, tem sido esse espaço de discussões, tem sido um espaço de troca de saberes, tem sido um espaço de fortalecimento da nossa consciência acerca daquilo que nos cerca, que está diante de nós todos os dias, dos impactos que já são bem reais na nossa realidade. E aí o projeto ele caminha com esse objetivo de formar guardiões conscientes de toda essa nossa realidade e da nossa importância dentro dessa realidade. Obrigada, querida. Acho que deu, né? Obrigada, nosso abraço, viu? Aplauso. Eles podem conhecer, né, a escola, o IEAP, se quiserem navegar um pouquinho, né, Aldemir? Ah, sim. Se vocês quiserem vir nos conhecer, as nossas portas estão abertas. Vocês vão ter aqui o IEAP, que é o Instituto Educacional da Amazônia, que já está há 10 anos atuando nessa realidade de ausência do Estado, onde que nós, como moradores, precisamos fazer algo para que a educação possa acontecer. E o IEAP é esse espaço da educação do ensino médio. E atrelado a ele está o projeto Guardiões Ambientais Ribeirinhos, que trabalha aquilo que eu já falei, né? Essa consciência ambiental. Nós estamos na foz do Rio Amazonas, na fronteira entre o Pará e o Amapá. Eu estou aqui da minha janela podendo ver todo o esplendor da natureza, ver a água que corre, que enche, que vaza, e ter à minha frente as nossas ruas, que são os nossos rios, que nos ligam, que nos levam e que nos trazem. E que também hoje a gente precisa trabalhar muito para ser preservado. Obrigada, Obrigado. querida. Obrigada. Tchau, Mais uma tchau. salva de palmas. Pronto, gente. Eu acho que agora estou tranquila. E Salva de abro. palmas para ela. Né? Obrigada. Antes da gente abrir para... Falhou aqui. Antes da gente abrir para as perguntas, vocês ouviram
como a Arlete chamou a senhora do último contato? Chamou de quê? Tem um filme produzido em 2024, se eu não me engano, por Walter Salles, chamado Manas, que conta tudo isso que ela falou sobre os corpos femininos de crianças e etc., na Ilha de Marajó. Valeria a pena a gente gastar um tempo, talvez, ver se machucou aí. Gastar um tempo no final de semana vendo esse filme. Ele é pesado, mas ele conta essa realidade que nós ouvimos aqui de uma maneira privilegiada, né? Então, vamos lá. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Alunos. Prioridades dos alunos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não foi boa a palestra, não? Foi ótimo. Hã? Não tem pergunta? Senão ficou bem claro. Ficou. Então fala, Antônio, por favor. Primeiro, eu quero agradecer a Arlete, né, que nos traz a voz da Repan. É a voz dessa representatividade de um grupo muito maior que trabalha diariamente, né, com essa realidade. O que a gente vem discutindo em sala de aula, né, não só na disciplina de cristianismo, mas em outras disciplinas também, é essa presença meio contraditória do cristianismo nessa região, onde a gente tem grupos que tentam remontar hoje, né, um modelo colonial, né, de uma imposição, entre aspas, imposição, mas uma oferta do cristianismo como algo com essa mentalidade colonizadora, onde você não percebe a cultura local, onde você não valoriza, né, o conhecimento tradicional. E uma outra presença do cristianismo nessa região que parte para uma experiência muito mais dialogal, né, onde se entende, né, essa necessidade reparatória, né, diante dos males que o cristianismo criou, né, estruturas ruins que o cristianismo criou nessa região. Como os povos locais percebem, lidam, né, dentro da sua experiência, com essa ambiguidade do cristianismo, né, de um neocolonialismo, né, religioso e também dessa presença que apoia, né, que estrutura e que ajuda a partir de uma experiência dialogal. Tem mais perguntas? Se tiver... A professora aqui também quer fazer. Obrigada. Primeiramente, Arlete, muito obrigada pela sua colocação. É sempre muito interessante. É um tema que mexe com todos nós. E parabéns pelo teu trabalho. É uma curiosidade, você falou da planta moringa, né? A semente é usada para purificar as águas. Quanto tempo duram essas sementes no recipiente? Por exemplo, numa caixa d'água? Água já limpa, né? Purificada. Está falando? O ideal... Temos que, primeiramente, disseminar o cultivo dela, né? O plantio dela. Temos aí, timidamente, a Repan começou, temos 3 canteiros ainda, porque requer uma estruturazinha básica para poder iniciar o plantio e educativo também. A especialista que trabalha conosco sobre a moringa, ela diz que dura bastante tempo a água, só que precisa dos reservatórios, e a gente tem a ausência das caixas d'água. Por isso, a gente, como alternativa urgente, emergente, eles utilizam as garrafas PETs. Pegam 5, 6 garrafas, né, clarifica a água e deixa ali sobre a mesa para as mulheres cozinharem, por exemplo. Mas o banho permanece na água poluída, contaminada. A semente não. Não. Uma vez só. Uma vez só. Ela é dilacerada e joga fora. Precisa de muita... Temos... Médio porte. Médio porte.
E ela produz rápido, já acho que em 4, 5 anos ela está colocando vagem já. Uma vagem grande. E ela é uma árvorezinha que, como ela tem resistência e tem mais probabilidade para a terra, para o sol, dizem que no Nordeste tem muita. Nem eu não sabia, né, desconhecimento total. No Nordeste tem muito e ela é bem... Parece árvore da caatinga do meu bioma. Meio mediana, né, com as folhinhas, poucas folhas. Não é estrondosa, né, como a beleza. Mas é uma grande alternativa de autonomia. Então, a gente está trabalhando nas escolas, começou no Maranhão, como um processo educativo para reflorestamento. Tá, professor, em relação às contradições, né, do catolicismo, a gente, da nossa igreja, né, a gente tem... É muito contraditório, a gente sabe que a igreja é grande aliada dos povos e tem coisas... Por exemplo, pulverização aérea. A igreja do Maranhão se moveu, né? Os bispos do Maranhão compõem 12 dioceses, emplacando um projeto de lei no Estado para que se consiga barrar as pulverizações. Temos muitas pessoas contaminadas, não é sério, muitos corpos feridos, envenenados, né? O veneno ele estoura, assim, coceiras, câncer, Alzheimer, uma série de doenças. Então, a igreja acaba emplacando politicamente, enfrenta os debates. Então, essa é a força da igreja. Mas, nas suas contradições, ela tem algumas reclamações diárias de não querer rezar nos terreiros, de não entrar no envolvimento de pagelância, mas não se aplica para todos os bispos, né? Para todas as lideranças. Mas, hoje, os nossos grandes problemas são o fundamentalismo religioso. A gente tem uma entrada massiva pela nossa ausência, a ausência do catolicismo. Eu estou dizendo isso porque eu também sou católica. Onde a gente é extremamente ausente, por exemplo, nessa região aqui do cacique Isaías, só tem uma casa do frade franciscano. Só que a área é extensa, imensa. Então, os evangélicos começaram a entrar. Primeiro, para incentivar a retirada do pouco recurso indígena que eles recebem. Depois, endemonizar as práticas de pagelância. Isso que vem ocorrendo. E isso gera suicídios, perda de sentido da vida. É um problema gravíssimo das religiões neopentecostais. E eles dizem, nós temos sede de Eucaristia, mas ninguém chega. Como é que a gente faz? Então, não sei como resolver. Então, a saída do Papa Francisco foi: precisamos discutir novos caminhos. Como é que a gente resolve esse problema? Ainda não temos uma estratégia, mas a pergunta continua: quais são os novos caminhos? São 6 anos que se passou o sínodo, agora vai fazer, né, em outubro. Estamos no mês celebrativo, mas temos ainda essa lacuna, né? E cristãos leigos, como é que a gente resolve esse problema? É uma questão que envolve todos nós, né? Como é que nós vamos resolver? E o pessoal diz: nós temos sede de Eucaristia, nós queremos comungar. E aí? Padres missionários. Ela fez aqui uma abordagem interessante no sentido de evangélicos e neopentecostais. Obviamente, existe também evangélicos, neopentecostais e católicos que trabalham em comunhão, trabalham dialogando, né? Essa postura mais fundamentalista, essa postura mais colonizadora, como o professor colocou, é uma postura que está presente em qualquer instituição, né? Talvez pela Igreja Católica ter uma presença um pouco mais contundente, se evita um pouco mais e há um maior controle. Mas isso não quer dizer que todos os católicos concordem com a prática de dialogar com a cultura indígena tal como ela é. Acho que tem uma certa dificuldade. Outra observação também, que eu acho que é importante a gente guardar, ela fez uma abordagem interessante de como os povos tradicionais lidam com a natureza. Então, nós aqui, do meio urbano, a gente entende rios e florestas como recurso. Então, é uma relação diferente do que ela falou aqui de maneira muito contundente. Eles não lidam com isso como recurso, eles lidam como entidade. Existe uma relação ali completamente diferente, sagrada, por
por isso a gente está fazendo uma jornada de extensão de cristianismo. Então, existe uma relação sagrada, que quando abalada, não é só um fim de um recurso, é o fim de um significado para a vida daqueles povos. Então, ela está trazendo isso aqui de uma maneira maravilhosamente clara para a gente perceber como jornada de extensão, qual é o que isso tem a ver com a nossa formação profissional, o que isso tem a ver com o que você agora está aprendendo e qual é o nosso dever de, a partir de um aprendizado atual e de excelência, como isso corresponde ao que ela está dizendo, como isso pode interagir com esses problemas que ela está dizendo. Então, realmente foi uma colocação muito educativa, tá, Arlete? Muito educativa para todos nós. Podemos. Tem mais uma pergunta? Bom dia. Meu nome é Eva Aparecida, Evinha. Parabéns, obrigada por estar aqui conosco e trazer a Amazônia tão perto de nós, né? Nós estamos distantes, mas estamos próximos na fé. Uma pergunta prática, parece que... Primeiro, eu não vou sair daqui do jeito que eu entrei, porque moringa, para mim, era aquele barrinho que a gente coloca água, desde a infância que eu conheci. Moringa é uma planta. E parece que o problema maior de vocês lá é reservatório. De modo prático, como é que a gente pode fazer uma campanha aqui, entre os alunos, professores, a comunidade, para a gente arrecadar dinheiro para vocês comprarem essas caixas d'água que tanto fazem falta lá para vocês? Há um canal direto que a gente possa encaminhar aqui uma campanha para vocês? Sim, os indígenas têm associações de organizações coletivas. Então, pode ser via eles ou via Repam Brasil. A gente mobiliza campanhas, tem uma estrutura de organização financeira e de prestações de contas, né? A gente tem esse cuidado das transparências. E aí, como vocês acharem melhor, ou pode ser via Repam, ou via o Instituto de Educação Amazônia Pará, EAP, né, Ribeirinha, ou no território diretamente indígena. Né? Todos eles não possuem água potável. Olham para o rio e não podem beber a água. É um drama, né? Inacreditável. Inacreditável. Então, eu convido todo mundo aqui, gente. Vamos entrar aí numa campanha. Todo mundo topa? Nós vamos fazer o seguinte. Todo mundo topa? No nosso espaço do Sistema Moodle, a partir da segunda-feira, nós vamos ter disponibilizado, se o Emanuel confirma para mim, esse vídeo de hoje e as questões ligadas à atividade de extensão. E aí vai ter também um espaço de informação, eu vou pegar com a Arlete, o site, o telefone, a conta bancária, de repente. Então, se tudo isso for possível, a gente vai ver ainda a possibilidade de colocar isso no sistema. E aí vocês já têm a informação, se puderem e quiserem colaborar, fique à vontade. Eu não sei se é possível, se a gente tem essa possibilidade de dar essa informação via o sistema acadêmico aqui. Mas se tiver, vai estar lá à disposição, tá bom? Vai, vamos disponibilizar tudo, tá bom? Só um breve comentário. Eu não vou apresentar aqui o sistema Moodle, porque todos já conhecem, vocês fizeram pelo Manifenômeno. O que vai mudar? Então, a palestra de hoje vai estar lá, as questões para que vocês respondam e a gente monte as evidências da atividade de extensão e o prazo, tá bom? Então, tudo vai estar informado e eu peço, por gentileza, que vocês não negligenciem o prazo para que todos possam fazer e não terem a G3, porque a atividade de extensão é equivalente a G3, a nota de G3 de vocês não seja prejudicada, tá bom? Arlete, muito obrigado. Mais uma salva de palmas para ela. E para a gente materializar todo o carinho, toda a alegria. Vocês gostaram mesmo? Gostaram?
A gente mexeu tudo, né? Mexeu o esqueleto, mexeu a inteligência, mexeu a emoção. Então, para materializar o agradecimento, a gente passa aqui uma lembrança para ela. Obrigada.